Olá, tudo bem? Meu nome é Kevin e eu vou falar um pouco sobre o nosso projeto intitulado Percepção dos discentes em radiologia acerca da tecnologia de irradiação de alimentos, aceitação e conhecimento. Primeiramente, falamos sobre a irradiação de alimentos. A irradiação de alimentos é uma tecnologia usada na conservação e preservação do alimento, reduzindo as perdas por processos fisiológicos tais como brotamento, maturação e senescência, além de reduzir ou eliminar por completo micro-organismos, parasitas e pragas. Tudo isso sem causar nenhum prejuízo nutricional ou sensorial nos alimentos, assim promovendo uma maior segurança alimentar para o próprio consumidor. A maior vantagem dessa técnica é que não há necessidade alguma de violar a embalagem para que seja feita a esterilização do produto. É muito importante para o profissional o conhecimento sobre a técnica para que abram-se várias portas de oportunidades de emprego e também para ser um profissional mais instruído e capacitado sobre a técnica. O objetivo do nosso projeto é analisar a aceitabilidade e conhecimento dos discentes em radiologia sobre a irradiação de alimentos. Por nossa pesquisa envolver pessoas, foi necessário submeter ao Comitê de Ética para a aprovação da mesma, e foi aprovada. Após a aprovação, nós damos início à parte do estudo com pessoas. Então, esse estudo ele é quanto e qualitativo e ele é sobre o conhecimento dos discentes de radiologia da Instituição Federal de Pernambuco, especificadamente no campus Recife, sobre a irradiação de alimentos. A nossa amostragem foi de 60 voluntários, discentes voluntários, que participaram da coleta de dados. A coleta de dados se deu por 3 etapas. A primeira etapa foi com o auxílio de um questionário virtual que foi enviado para os alunos, para os discentes. Aqui está o questionário virtual com 10 questões objetivas. A segunda etapa foi que foi enviado um folder informativo com informações sobre a irradiação de alimentos. Aqui está o folder, o modelo do folder, com informações sobre a irradiação, para que posteriormente seria feita novamente as perguntas na terceira etapa, que foi o envio do questionário novamente para os discentes responderem, só que agora eles responderiam após a leitura do folder com informações. Agora eu me despeço e quem continuará será nossa colega Danúbia. Obrigado, passa bem. Como exposto no início desta apresentação, me chamo Danúbia Paula, sou uma das alunas colaboradoras deste projeto de extensão e vou abordar os resultados e discussões adquiridos em pesquisa. Como exposto, foram aplicados 2 questionários, um antecedendo as explicações e um posterior. No entanto, algumas perguntas mais pessoais para identificar o perfil do estudante e alguns dados para poder classificá-los de forma simples foram questionados, antecedendo as perguntas específicas em relação ao tema irradiação de alimentos.
Dentre essas perguntas estão o gênero, idade, semestre e renda familiar. Foram entrevistados de forma online 50 alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, o IFPE Campus Recife, todos do curso superior de Tecnologia em Radiologia. Entre os 50 alunos entrevistados, 66% correspondem ao gênero feminino e os outros 34% restantes correspondem ao gênero masculino, o que expõe um pouco da cultura de que a área da saúde é uma área majoritariamente feminina, composta por mulheres, pessoas do sexo feminino em geral. A idade variou entre 18 e mais de 48 anos, com a maior porcentagem entre 18 e 22 anos. O semestre, em relação ao semestre, a pesquisa englobou pessoas de todos os períodos, desde o primeiro até o último, o sexto período. Dentre a renda familiar, a renda que mais teve destaque foram alunos que possuem renda entre 2 e 3 salários mínimos, que correspondem a 44% dos alunos entrevistados, tendo 22% com 4 ou mais e 34% com até um salário mínimo. Em relação às perguntas específicas sobre a irradiação de alimentos, a primeira pergunta foi: uma das aplicações da energia nuclear é a irradiação de alimentos. Você conhece? Antes e após a informação, manteve-se os 100%, o que é um bom dado, pois são alunos do curso superior da área e eles devem ter esse conhecimento em relação ao tema, e sim, eles conhecem, mas para quem não é da área também não é impossível, pois todo alimento que é irradiado, ele deve conter uma informaçãozinha, uma frase, dizendo que aquele alimento ou ingrediente foi tratado por processo de irradiação, ou esse símbolo que está no canto direito da tela, que é um símbolo verde com uma flor no meio. A segunda pergunta foi: quando você escuta o termo alimento irradiado, considera-o seguro? 98% afirmou que sim e 2% não. Após a explanação, alcançou os 100% afirmativos, afirmando que consideravam seguro. É seguro? Sim, é seguro, pois um dos benefícios dos alimentos irradiados é promover a segurança e saúde dos seres humanos do ambiente em geral. Alimentos irradiados são radioativos? 2% dos estudantes afirmaram que sim, são radioativos, 98% que não. Após a explicação, os 100% ficaram cientes de que os alimentos irradiados não são radioativos. Por que eles não são radioativos? Porque eles não entram em contato com a fonte radioativa, logo eles não emitem radiação. Eles apenas são expostos à radiação e posteriormente saem daquela exposição sem os micro-organismos que vão acelerar e vão promover uma maior decomposição e apodrecimento, por exemplo, daquele alimento. Comparando isso a nós, por exemplo, temos quando nós andamos no sol, nós somos expostos ao sol, mas nem por isso nós irradiamos os mesmos raios que o sol. Por quê? Nós não estamos em contato com o sol, então, consequentemente, nós não estamos radioativos, por exemplo. Outras perguntas, por exemplo, como você compraria o alimento irradiado? 98% afirmou que sim. Antecedendo essa pergunta, teve se era seguro e se ele era radioativo. E a maioria afirmou que ele era seguro e que ele não era radioativo. Então, consequentemente, se eu sei que uma coisa é segura, que vai me promover um bem, eu vou comprar. Então, por este motivo, 98% afirmou que compraria, e após a explicação não teve nenhuma dúvida, e os únicos 2% que não comprariam passaram a comprar. A irradiação altera negativamente o valor nutricional dos alimentos? Foi outra questão a qual os discentes foram questionados. 92% afirmou que não altera o valor nutricional dos alimentos e 2% afirmou que sim. 8% afirmou que sim. Após a explicação, apenas 2% permaneceram insistindo na afirmação de que altera-se o valor nutricional, porém 98% a maioria entendeu que não altera negativamente o valor nutricional e assim continua o alimento normal. E é o que acontece. A Anvisa, ela tem a legislação brasileira, que vou citar mais à frente, que é RC
RC número 21, de 26 de janeiro de 2001, ela afirma que você pode utilizar uma quantidade de radiação que seja o mínimo possível para que alcance os benefícios pretendidos, mas que seja o máximo possível que não altere as características físicas, químicas, nutricionais e do alimento, ou seja, ele continue sendo o alimento que ele é, com os nutrientes, a cor, ao formato que ele tem, porém, sem os micro-organismos, sem tudo o que causa mal ao ser humano, por exemplo. Você acredita que os alimentos irradiados podem fazer mal à saúde? Uma outra pergunta, a 96% dos alunos responderam que não fazem mal à saúde e 4% afirmou que sim, faz mal à saúde. Após a explicação, essa porcentagem alcançou 100% para não fazem mal à saúde. Uma outra pergunta foi: você sabia que essa técnica de radiação de alimentos é um dos campos de atuação, seja como operador ou como pesquisador do tecnólogo em radiologia? 96% afirmou que sim, que sabia que isso era uma técnica, um campo de atuação para eles, e 4% afirmou que não. Após as explicações, 98% ficaram cientes e apenas 2% não. Uma das outras perguntas também questionadas presentes no questionário foi: você considera importante conhecer esse campo da radiologia durante as aulas? 100% afirmou que sim, pois é importante não só durante as aulas, mas também para a vida, pois todo consumidor está no prato do brasileiro, do estrangeiro, em todo local, no mercado, na padaria, em diversos locais temos alimentos irradiados. Então é importante conhecer o tema irradiação de alimentos, tanto para consumo, os benefícios que ele pode causar, como para a renda, para o desenvolvimento socioeconômico, para a saúde, para diversos outros benefícios, inclusive o ecossistema. Então, é importante conhecer durante as aulas, pois se o aluno conhece, consequentemente, as pessoas que estão ao redor dele vão conhecer e vão passar esse conhecimento para mais e mais pessoas até chegar a alcançar o máximo de pessoas possível. Entre todas as perguntas do questionário, teve duas que tiveram uma diferença maior entre as porcentagens. Dentre elas, eu destaquei um quadro diferente que está aparecendo agora na tela. Você conhece como ocorre o processo de irradiação de alimentos e há uma abordagem direta ou indireta em algum tópico sobre alimentos irradiados em suas disciplinas? Para melhor visualizarmos esses dados, estão em gráficos aqui. A primeira pergunta: você conhece como ocorre o processo de irradiação de alimentos? Antes da explicação, 14% afirmou que não conhecia. Após a explicação, apenas 2% afirmou não conhecer, o que demonstra o quão é importante uma explicação, mesmo que breve ou sucinta, do tema, para que as pessoas fiquem cientes e aceitem esse processo e passem a consumir e até indicar esse tipo de alimento para outras pessoas. Uma grande importância esse conhecimento, e segundo o IPEM, a irradiação de alimentos é um processo que se assemelha a outros métodos de conservação, dentre eles, por exemplo, a pasteurização, congelamento, resfriamento. A radiação de alimentos é uma técnica que consiste basicamente em expor o alimento, sejam eles ingredientes ou para consumo final, como verduras, legumes, frutas, temperos, macarrão instantâneo e diversos outros alimentos industrializados ou voltados para exportação. A irradiação de alimentos, segundo a legislação brasileira RDC número 21 de 26 de janeiro de 2021, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é um processo físico de tratamento que consiste em submeter o alimento já embalado ou a granel a doses controladas de radiação ionizante com a finalidade sanitária, fitossanitária ou tecnológica. Não há contato com a fonte radioativa, ou seja, nenhum resíduo de radioatividade permanece no alimento processado, por isso o alimento não se torna radioativo no processo de irradiação, assim se mantendo seguro e para consumo
de qualquer ser humano ou animal em geral. Esse método físico de conservação utiliza-se de doses minuciosamente controladas de radiação ionizante, a qual os alimentos são submetidos e expostos sem contato para que ocorra o processo. Assim, a irradiação de alimentos consiste na exposição desses alimentos em grandes quantidades ou pequenas, como havia dito, às radiações ionizantes, como por exemplo raios gama, raios X, feixes de elétrons, entre outras entre essas radiações as mais utilizadas. Esse processo basicamente pode funcionar com grandes quantidades ou poucas, passando por esteiras num local onde está a fonte radioativa. Eles são expostos por um determinado período de tempo, por uma dose calculada minuciosamente, e após essa irradiação eles saem por uma esteira automática e vão para o seu destino final, ou para embalamento, ou para qualquer outro processo, de acordo com os protocolos da empresa e também de acordo com os protocolos da Anvisa. E assim faz-se importante, mostra o quão é importante o conhecimento, tanto para os alunos do curso de tecnologia em radiologia, como para toda a população. Uma abordagem direta ou indireta em algum tópico sobre o alimento irradiados em suas disciplinas? Se há ou não, foi a pergunta. Antes dos esclarecimentos, 14% afirmaram que não tinha uma abordagem. E após os esclarecimentos, ainda persistiram 12% em dizer que não há uma abordagem. Segundo Villavicencio, o Brasil precisa de conscientização em massa para os poucos banir a ideia errônea de que alimentos irradiados são radioativos e o que é nítido com poucos dados e estudos sobre o tema, já que o alimento não tem contato nenhum de forma com a fonte. Ou seja, é necessário que se tenha essa abordagem durante as aulas para que possa se ter cada vez mais aos poucos uma conscientização. Isso ocorre em relação muito a eles porque, infelizmente, não é incomum em outros cursos, como também no IF, em relação ao curso de Tecnologia em Radiologia, a não atualização da grade curricular. E assim, as pesquisas vão avançando, novas cadeiras vão aparecendo, como por exemplo irradiação de alimentos, e a grade curricular não acompanha, limitando assim a um tema tão abrangente, tão grande, tão importante, a poucas citações em algumas cadeiras, como por exemplo radiologia industrial, que é um tema muito abrangente e em qual ela se encaixou em pequenas aulas, ali o que poderia ser uma cadeira muito mais específica. Então, provavelmente, a maioria dos estudantes se atentou a isso. Lógico que eles tiveram de forma indireta ou até diretamente, só que não tão grande, não de uma forma como eles queriam, com todas as especificações, com todos os dados minuciosamente explicados, como deveria ser. O leque das aplicações radiológicas da radiação ionizante é enorme, muito além de hospitais ou algo restrito, como por exemplo a irradiação de alimentos. É uma grande aplicação. No entanto, falta-se muita atualização em conhecimento da população, principalmente dos menos com menor grau de instrução. Porque eu preciso se ter o conhecimento, eu preciso entender quais os benefícios daquilo que me traz, conhecer como ocorre, como se faz, para que eu possa aceitar e passar a usufruir daquele alimento. No entanto, algumas informações, como pesquisas e publicações, são feitas, pois no Brasil não se tem a cultura da leitura, pois se eu compro um alimento, eu consumo todo o alimento, mas não leio quais são os ingredientes dele, as informações que vem nele, eu não vou como saber se aquele alimento tem processo de radiação ou não, se o alimento passa por isso ou até porque como ela funciona. Então, infelizmente, devido à falta de cultura da não leitura no Brasil, essa questão do alimento irradiado passa despercebido por muitos consumidores, tanto no Brasil como em outros países. Então, faz-se importante o conhecimento e a disseminação dele para que as pessoas possam conhecer, possam entender e possam aceitar e passar a usufruir desses alimentos irradiados.
Consequentemente, o incentivo à pesquisa e publicação deve ser mais latente, pois quanto mais se pesquisa e quanto mais se publica, mais pessoas leem e têm acesso à informação, e assim vão passando até para as pessoas que não leem, que não têm tanto acesso, mas que podem entrar em contato e escutar a opinião ou conversar com uma pessoa de mais instrução ou que tenha maior conhecimento. Ou seja, deve-se ter políticas públicas e maior disseminação do conteúdo. Para os acadêmicos é muito mais fácil, pois pode ser dado em aulas, em palestras, em pesquisas. No entanto, para os que não são acadêmicos, que não têm a cultura de leitura, que segundo alguns pesquisadores que foram incluídos na pesquisa, eles são os não leitores, eles passam a maior parte do tempo em televisões, assistindo ou na internet, principalmente com os smartphones. Então, pode-se fazer políticas públicas para se passarem comerciais, em jornais ou em algumas redes sociais, passarem algumas informações sobre o determinado alimento irradiado. Além disso, isso traz uma segurança alimentar para toda a população, pois eu vou ter um alimento com menor grau de micro-organismos, mais saudável, que vai durar muito mais tempo, o que vai garantir uma saúde pública para toda a população e, consequentemente, o desenvolvimento socioeconômico, principalmente da população na região Nordeste, pois eu vou ter mais pessoas querendo consumir, mais empresas querendo oferecer e, consequentemente, mais empregos a oferecer e mais pessoas vendendo e aproveitando e não desperdiçando aquele alimento. Principalmente em relação às pesquisas, esses dados adquiridos, alguns já eram esperados, visto que todos os alunos são do curso superior de tecnologia em radiologia, então eles de alguma forma já tiveram algum contato com esse tema, seja no Museu de Ciências Nucleares, localizado no Departamento de Energia Nuclear da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, ou em alguma das palestras promovidas pelo IEF, promovidas pelos alunos, em algum colóquio, alguma pesquisa, em alguma forma eles tiveram contato. E além disso, por esses últimos citados serem colaboradores para a construção e disseminação do conhecimento de forma assídua da área nuclear e seus benefícios. O Museu de Ciências Nucleares e o DEM são instituições, são colaboradores assíduos, latentes nessa área nuclear e principalmente da irradiação de alimentos. Muitas referências que utilizamos estão demonstradas aqui. E no mais, nós deixamos nosso muito obrigados a todos os colaboradores e a espectadores da nossa apresentação. Muito obrigada.